Olha, Guilherme, eu não quero nem ver quando seu pai ficar sabendo disso. Meu Deus do céu, eu não quero estar aqui. Eu vou com vontade de sumir. Eita, barraco, adoro. Como que você engravida aquela menina, Guilherme? Você tem 13 anos, a menina também tem 13 anos. Você tem o quê na cabeça, seu noiado? Cracudo! Ai, meu Deus, eu vou surtar! Cadê o pedaço de pau? Cadê o pedaço de pau que você vai ver, Guilherme? Eu vendo minha bike, mãe. Relaxa que eu dou um jeito. Aquela bicicleta velha não vale nem R$400. Você acha que vai criar um filho com isso? Eu arrumo um trabalho, deixa comigo. Com 13 anos? Você não faz um nada dentro dessa casa. Você não presta nem pra tirar sua toalha de cima da cama, Guilherme. Como que você vai ser pai, Guilherme? Eu não tenho dinheiro pra sustentar vocês três, não. Você vai morar com eles agora, com o pai e com a mãe dela. É isso aí, mamãe. Bota ele pra fora de casa. Eu até queria, mas onde esse diabo vai morar? Debaixo da ponte? Eu não vou cuidar de filho catarrento de seu ninguém. Eu vou cuidar de filha de seu ninguém, de menina, porque é uma menina ainda. E eu não vou cuidar de você. Eu não quero saber de você, por enquanto. Bem feito, Tonhão.